Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é a honra, a glória, o louvor, toda a adoração. Amém. Pega comigo, por favor, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, eu vou me apresentando. Meu nome é Marcelo. Tenho 24 anos de idade, por graça de Deus. Sou tanto da Renovação Carismática quanto da Igreja Católica há 7 anos e meio, por grande graça e bondade de Deus também. Em outro momento falarei a respeito. Um dia não tinha intimidade nenhuma com a igreja, não gostava de igreja, nem simpatizava com aqueles que a frequentavam. Mas um dia o Senhor entrou na minha vida, na minha história, dentro de um grupo de oração, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém? Sou do grupo de oração Jesus Te Ama, que se encontra em Ibirité, que se reúne a todas as quintas-feiras a partir das 19h30. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu já vou lendo, porque a gente temos só até meia-noite. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Mais uma vez, todos eles perseveravam unânimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Dê um beijo na palavra de Deus e aplaude a ela. Irmãos, para ser bem breve, porque a gente temos pouco tempo, mas quando a palavra, nós lemos apenas um versículo dessa passagem, mas quando está falando aqui, todos eles perseveravam unânimes, nós bem sabemos que aqui está falando dos outros apóstolos, dos 11 apóstolos, que estavam presentes, assim, juntamente com essas mulheres, em particular a Virgem Maria. Mas, especialmente nesse tempo mariano, nesse tempo de maio, indo de encontro ao cenáculo mariano, sendo que o tema da minha pregação é Maria de Nazaré ao cenáculo. Amém? Maria de Nazaré ao cenáculo. E falar de Maria, de Nazaré ao cenáculo, é levar ao entendimento que, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a Virgem Maria e, belíssimo, nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Quando nós olhamos para a pessoa da Virgem Maria, quando nós lemos alguns trechos da Sagrada Escritura, ou quando, por exemplo, nós olhamos alguns dos títulos que ela tem, como a Virgem das Virgens, como a Rainha dos Apóstolos, como a Mãe da Igreja e tantos outros títulos maravilhosos, a Senhora de Pentecostes, a Mãe de Pentecostes, nós olhamos para a pessoa da Virgem Maria e pensamos, nossa, que mulher extraordinária. Quando nós passamos pela Semana Santa, que mulher forte, guerreira, que não se abalou, uma mulher que foi perseverante até o fim, que diante da circunstância e daquilo que ela vivia e passava, ela não esmoreceu, ela não reclamou, mas ela foi até o fim, crendo na promessa de Deus a respeito dela e a respeito do seu filho Jesus. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a pessoa dela e apenas olhamos isso, nós muitas vezes estamos certos, claro, mas muitas vezes nós somos equivocados naquilo que nós vemos. Existe um processo que houve na pessoa da Virgem Maria para que ela assim estivesse forte, perseverante, uma mulher que não se deixou se esmorecer, porque a nossa vida é um processo. Se eu e você, no caso, para nós chegarmos na nossa faixa adulta, para nós chegarmos, eu, no caso, com 24 anos, eu antes tinha um ano, tive meses, tive dias de nascimento. Assim também,
todas as pessoas passam por um processo para que alguém seja forte na fé, seja convicto, tenha uma certeza, tenha uma fé inabalável e não se esmoreça diante das realidades, diante das circunstâncias da vida. É necessário e é bem verdade que todas as pessoas passam por um processo. Ninguém nasce pronto, não é verdade? Ninguém nasce pronto. E também, a exemplo de Nossa Senhora, ela não nasceu pronta, mas nasceu preservada. Nasceu preservada do pecado, assim como nós temos o dogma da Imaculada Conceição, ela foi concebida sem pecado, a conceição de Nossa Senhora, mas ela não nasceu pronta. Existe um processo de Nazaré, um processo daquela menina, né? Que é como nos diz a Santa Igreja, né? A respeito da tradição, né? A respeito de Nossa Senhora, a Nossa Senhora menina, que a igreja nos ensina a respeito do processo que ela teve. Uma menina obediente a Santa Ana e São Joaquim, seus pais. Uma menina que buscava uma intimidade, conhecia a Torá, né, que no caso é a Bíblia judaica, né, conhecia a palavra de Deus, conhecia as Escrituras, aquilo que Deus falava, aquilo que Deus anunciava. Não é à toa que quando o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, quando lhe anunciou uma mensagem, ela se estremeceu. Por quê? Porque Nossa Senhora sabia que um anjo, ele só aparecia para um homem. Para um homem, se nós pegarmos toda a palavra de Deus, nós vemos no Antigo Testamento, quantas vezes um anjo apareceu para os homens, para o povo de Deus. E quando aparecia, era com uma missão determinada. Quando aparecia, era porque essa pessoa era importante. Mas quando o anjo lhe apareceu, ela se assustou em seu íntimo, porque a mensagem parecia que até então a mensagem era bem importante, por ser um anjo lhe anunciar uma mensagem. Mas irmãos e irmãs, Nossa Senhora também passou por esse processo. O processo este de buscar a presença de Deus, de buscar a presença de Deus no templo, de buscar, ouvir a palavra de Deus e se colocar na presença do Senhor. Não é à toa que uma das imagens que representa, no caso, Santa Ana, São Joaquim, ou até mesmo Nossa Senhora, nós vemos sempre em algumas imagens que Nossa Senhora está diante da palavra. Tem algumas imagens a respeito da anunciação da Virgem Maria, que aparece Nossa Senhora diante da palavra de Deus e o anjo ao seu lado lhe anunciando uma mensagem, dizendo que Nossa Senhora é aquela que se deixou passar pelo processo, que ela não nasceu pronta, mas deixou-se ser educada pelo Altíssimo, deixou-se ser transformada pela palavra de Deus. Ela que se colocou em dedicação, ela que se debruçou diante da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, uma menina que buscava a vida de oração, uma menina que se colocava, se entretia com Deus, como um homem conversa com seu amigo, porque ela sabia que era a graça que Deus deu a ela, de ter ele isento da realidade de pecado. Então lhe concedeu a graça, uma graça particular. E é interessante que a Santa Igreja ela nos ensina a respeito da tradição, que Nossa Senhora, quando ela com uma certa idade começou a frequentar o templo, os seus pais tiveram um grande receio de Nossa Senhora ela chorar por causa, especialmente diante da realidade, por ela ser criança ainda, e se vincular, no caso, por mais que seja um período dos seus pais, eles temiam isso. Mas a tradição ela nos ensina que Nossa Senhora ela não chorou, ela não se entristeceu, não se angustiou, nada. Ela entrou no templo e ali ficou, e sempre ia ao templo, ouvindo a palavra de Deus, sendo ensinado pelos rabinos, sendo ensinado pelos homens, que ensinavam a palavra de Deus no templo, e lá ela ficava, porque já havia no coração de Nossa Senhora um desejo pelo Altíssimo, porque ela deixou-se ser transformada por Deus, ela deixou-se ser transformada pelo Senhor.
ela deixou de ser transformada pelo Senhor. Mas, irmãos, e a exemplo de Nossa Senhora, diante desse exemplo de Nossa Senhora, diante dessa envergadura de Nossa Senhora, essa mulher, né, que se coloca sempre em oração, essa mulher diferenciada, assim como é Nossa Senhora, Deus quer, diante dela, assim a exemplo dela, realizar na minha vida e na sua vida. Assim como ela passou por esse processo para ser essa mulher que diante da cruz não se esmoreceu, essa mulher que foi perseverante, essa mulher que buscou, né, que não reclamou, que não indagou, que não questionou, mas uma mulher que esteve de pé diante da cruz, mesmo diante da realidade que ela padecia, que ela passava. Mas é essa Nossa Senhora de Nazaré. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Quer transformar a nossa vida, quer nos dar um desejo pela presença de Deus, um desejo pela sua palavra, um desejo pelos sacramentos e por aquilo que a igreja nos ensina e nos dá como oportunidade de estarmos juntos com Deus e alcançarmos essa graça de entretermos com Deus, como um homem entrete, como um homem conversa com seu amigo. Porque esse é o desejo de Deus para mim e para você, assim como Ele concedeu à Santíssima Virgem Maria. Mas, irmãos, para alcançar essa graça é necessário que eu e você entendamos uma coisa, né? Que o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo, ele não é para momentos determinados. Assim como a blusa de frio é para o frio, assim como a toalha é para o banho, e assim como tantas outras coisas em nossas vidas, assim como o banco é para sentar, e tantas outras realidades, tantos outros adjetivos, tantos outros objetos, é para coisas necessárias, né? Para algo particular. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser na minha vida e na sua vida algo para causas determinadas. O Espírito Santo de Deus não pode ser na minha vida e na sua vida para ocasiões necessárias. Não, para essa ocasião eu preciso do Espírito Santo para pregar, para cantar, para fazer uma leitura, para servir em tal pastoral, para servir em tal movimento, para poder fazer algo, algum ofício, alguma oração, alguma realidade espiritual. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Não, o Espírito Santo não é para coisas determinadas. O Espírito Santo não é para ocasiões. Não, o Espírito Santo de Deus, ele é para a vida. E quando nós entendemos que o Espírito Santo não é para determinadas coisas, mas ele é para a vida, ele é para quando você está lavando vasilha, ele é para quando você está trabalhando, ele é quando você está organizando a mochila do seu filho para ir para a escola, ele é para quando você está arrumando casa, para todas as coisas, para todos os ofícios, seja eles ordinários ou seja eles espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele é para a vida. E quando nós entendemos essa graça, essa verdade a respeito do Espírito de Deus, nós entramos nesse processo que a própria Virgem Maria passou. Que a própria Virgem Maria deixou-se ser interpelada, transformada, moldada por Deus. Para quê? Para que, de fato, o Altíssimo fizesse nela maravilhas. Assim como ela diz, magnífica. E Deus quer realizar maravilhas na minha vida e na sua vida. Mas é preciso que nós tenhamos esse entendimento e nos deixemos ser transformados pelo Espírito Santo. Seja na hora que você está lavando vasilha, clama a presença do Espírito Santo. Quando você está fazendo seus ofícios, independente do que seja, clama a presença do Espírito Santo de Deus, porque mais do que você possa desejar o Espírito de Deus, é Ele que deseja que você o deseje. Porque Deus quer, Deus deseja, Deus anseia, Deus tem saudade de você. Quando nós estamos aqui, né, entre várias pessoas, quando você abre a sua boca, Deus sabe quem é você. Deus não se confunde com a sua voz, porque você tem uma identidade que por mais que é desconhecida por todos nós,
aqui no grupo de oração, e isso particularmente é desconhecida por mim, porque é a primeira vez que eu venho aqui nesse grupo de oração, mas é conhecida por Deus, porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você tem uma identidade, você é conhecido da parte de Deus, Deus sabe seu nome, Deus conhece a sua voz, Deus sabe quem é você, mas Deus quer também escutar a sua voz, Deus quer escutar o seu clamor, Deus quer ter intimidade com você, Deus quer conduzir a sua vida, Deus quer conduzir a tua história, Deus quer de um modo particular te instruir, te dar conselhos, te dar orientações. Quantas vezes nós vivemos uma vida todos os dias batendo a cabeça e muitas vezes insistimos em uma coisa que não vai dar certo. Por quê? Porque ainda nós não nos deixamos ser direcionados pela pessoa do Espírito Santo, que sabe o que é certo, que sabe o que vai dar certo e sabe o que vai ser melhor para mim e para você. Mas quando eu e você reconhecemos que o Espírito Santo de Deus, ele é para a vida, quando o Espírito Santo de Deus, quando nós entendemos que ele tem o poder e tem a capacidade de fazer dar tudo certo na minha vida e na sua vida, aquilo que não tem dado certo, as frustrações que nós temos vivido, a angústia, a depressão, as realidades de enfermidade, as realidades de vazio, de incertezas, de inseguranças, de medos e tantas outras realidades que nós temos vivido, temos passado, o que o mundo tem padecido, o que a psicologia não consegue, o que a psiquiatria não consegue, o que as realidades deste mundo, o que os prazeres do mundo, o que o pecado, o que as orgias e tudo aquilo que o mundo apresenta não consegue, é porque existe alguém, existe um nome, existe uma pessoa que não é um ser que está longe, algo que eu preciso sair daqui para estar lá nos Estados Unidos, para ir lá na Europa, ou até mesmo ir em Jerusalém para alcançar. Não! O Espírito Santo de Deus, ele está presente, e quando nós chamamos, ele vem. Ele vem. Nós não precisamos de nos transportar, de fazer uma viagem para alcançá-lo, não. Ele se faz presente quando nós temos a certeza, quando nós acreditamos e o suplicamos, seja com choro, seja com pranto, ou seja com um desejo ardente da nossa alma, seja acreditando ou desacreditando, porque o Espírito Santo, ele não depende daquilo que você crê. O Espírito Santo, ele não é limitado, ele não se limita nas realidades, ele não se limita à parede. Por mais que você se tranca no seu quarto ou se tranca num banheiro, por mais que você não acredite, por mais dependente das circunstâncias, dependente das situações, o Espírito Santo, ele não se limita, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é para quem é santo. O Espírito Santo não é para quem é perfeito. O Espírito Santo não é para quem todos os dias está aqui no grupo de oração. O Espírito Santo não é para quem todo momento que tem Santa Missa está aqui, não. O Espírito Santo de Deus, ele é para mim, para você que é pecador. Porque o Espírito Santo não é para o santo, porque o Espírito Santo é para o pecador, para o Espírito Santo fazer dele santo. O Espírito Santo é para o pecador, que por mais que não venha toda terça-feira ao grupo de oração, para que o Espírito Santo de Deus realize a obra nele, para ele vir toda terça-feira para o grupo de oração. O Espírito Santo não é particularmente para a pessoa que vem sempre na Santa Missa, mas o Espírito Santo é para o pecador, para transformar o coração do pecador e fazê-lo desejar, ansiar pela Santa Missa, pela Eucaristia, pelos sacramentos da igreja, por aquilo que a igreja nos dá, nos proporciona. O Espírito Santo não é para o santo, é para mim e para você pecador, para fazer de mim e de você santo. Está no Espírito de Deus o poder, a autoridade, a graça necessária para mim, para você, para que eu e você sejamos santos, sejamos agradáveis a Deus, sejamos aquilo que Deus quer e espera e deseja de mim e de você. Não que os homens esperem, porque os homens são equivocados, e se nós nos conformarmos aquilo que as pessoas querem, nós nos frustraremos,
porque nós perderemos a nossa identidade, nós perderemos aquilo que nós somos, nós nos desvincularemos daquilo que é a nossa essência, e nós nos tornamos aquilo, e nós nos tornando aquilo que os homens querem. Certamente a frustração na certa, mas quando nós nos abrimos ao Espírito de Deus, quando nós nos deixamos ser moldados, ser transformados, quando nós entramos no processo do Espírito Santo, quando nós entendemos que o Espírito Santo não é para coisas particulares, para situações especiais, mas quando o Espírito Santo, quando nós entendemos que o Espírito Santo ele é para a vida, aí sim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele não nos tira da realidade terrena, ele não nos faz deixar de ser humano, não, mas na verdade ele nos faz verdadeiramente ser humano, porque nós não nos tornamos anjos, o Espírito Santo realiza em nós a obra, assim como Cristo Jesus foi 100% homem e 100% Deus, e a palavra de Deus ela nos diz que é necessário nós alcançarmos a estatura de Cristo. O Espírito Santo realiza essa obra em nós, fazendo de nós homens e mulheres mais humanos, homens e mulheres mais abertos à graça de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus, e assim podemos então ser homens e mulheres que transformam ambientes, homens e mulheres que não são um mal, não são outras realidades a não ser uma bênção dentro de casa, uma bênção no trabalho, uma bênção dentro do ônibus, uma bênção onde se passa, porque homens e mulheres que entendem que o Espírito Santo é para a vida, independente aonde estejam, independente aonde vão, o Espírito Santo está com ele, porque a pessoa só vai aonde o Espírito Santo está. A pessoa só vai aonde o Espírito Santo orienta, porque o Espírito Santo ele se torna o condutor, o direcionador da minha vida e da sua vida. E da sua vida. E é isso que tornou a Virgem Maria perseverante, porque ela se dedicou à palavra de Deus, foi uma mulher preservada, escolhida, selecionada, criada por Deus para o próprio Deus gerar no ventre dela, e assim, deixando-se ser transformada, deixando-se passar pelo processo de Deus, ser moldada, ser forjada, para que ela entrasse na têmpera de Deus, para que assim ela se tornasse uma mulher perseverante, para que assim ela pudesse estar no cenáculo em Jerusalém. Nossa Senhora ela não nasceu pronta, mas assim como eu e você não nascemos prontos, assim também ela não nasceu pronta. Mas assim como ela e assim como eu e você precisamos entrar no processo de Deus e nos deixar ser transformados por Deus, para que o Altíssimo faça em mim e em você maravilhas. Maravilhas. Então, meu irmão, minha irmã, e o porquê, para que possamos rezar, o porquê Nossa Senhora ela estava no cenáculo. Qual a necessidade? Sim, ela é a primeira discípula de Cristo e a mãe do Senhor, então ela já tem muita coisa para declarar o porquê ela tinha que estar lá, mas é bem necessário nós entendermos algo espiritual que Deus estava querendo fazer, especialmente naquela comunidade. É necessário nós entendermos que a igreja ela nasceu em Belém. Ela nasceu em Belém. A igreja nasceu em Belém. Ela foi prometida na palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas ela foi fundada no Calvário. Em João capítulo 19, ela foi fundada no Calvário e foi levantada, foi erguida, foi impulsionada em Pentecostes. Mas para que a igreja nascente
ela pudesse, para que no dia de Pentecoste, ela pudesse sair em missão e fazer aquilo que era ordem do Senhor, e de anunciar a toda criatura, né? Marcos capítulo 16, era necessário que ela fosse gestada. Essa igreja nascente, ela fosse gestada. E o porquê 9 dias no cenáculo? Assim como nós fazemos novena, 9 dias no cenáculo, para que houvesse o Pentecostes, para depois houvesse então a anunciação. Porque 9 dias simboliza 9 meses. Era necessário que a Virgem Maria estivesse no cenáculo, aquela que se deixou ser passada pelo processo, aquela que, a exemplo, aquela que com propriedade foi transformada pelo Altíssimo, aquela que se deixou ser conduzida pelo Espírito Santo até o cenáculo, de Nazaré ao cenáculo, e depois da sua assunção, ela se deixou ser totalmente guiada, instruída, orientada, norteada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então é ela que deixou-se ser também, foi instrumento de Deus para levar os apóstolos a serem gestados no ventre de Nossa Senhora, para que assim eles pudessem ser aquilo que Deus queria, desejava e havia ordenado eles serem, ser anunciadores do Cristo Jesus, assim como nós ouvimos no Evangelho a respeito do Espírito Santo, lhes testemunharia e eles se tornariam então testemunhadores. Então quero te convidar a nós se levantarmos para que possamos rezar e suplicar da parte de Deus uma pessoa, alguém que deseja mais do que eu e você, que nós o desejemos, que nós o clamemos, que nós o amemos. Então quero te convidar, feche os seus olhos em nome de Jesus. E eu não sei aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem desejado no seu coração. Não sei se você se encontra desanimado na sua fé, desanimado com a igreja, desanimado com a sua família, querendo desistir, talvez querendo colocar até Deus em xeque, falando para Deus: ó Deus, hoje é o último dia, hoje talvez é a última oportunidade. Não sei aquilo que você tem vivido e tem passado, mas meu irmão, minha irmã, entenda, existe um Deus que está aqui nesta noite e quer escutar a tua voz, escutar a tua oração. Eu quero te convidar a tua boca nessa hora e clama a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. É simples, você não precisa formular palavras, você não precisa formular uma palavra bonita, mas só fala para o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida, vai falando isso para Ele, vem sobre a minha história, vem sobre o meu coração, vem, Espírito Santo de Deus, e eu
sobre o nosso coração. E concede-nos, ó Deus, essa graça por intercessão de Nossa Senhora. Aviva a nossa alma, incendeia o nosso coração, meu Deus, para que nós não saiamos daqui da mesma forma, mas arrebata o nosso coração, aviva a nossa alma, incendeia a nossa história, muda a nossa história, Deus, sim, que seja um divisor de águas nessa noite sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e coloca-nos, ó Deus, no teu caminho, coloca-nos na tua vontade, coloca-nos no teu querer nessa noite. Muda a nossa história, muda o nosso coração, muda, ó Deus, todas as realidades, as circunstâncias de nossas vidas, aquilo que o homem, aquilo que as pessoas têm desacreditado, aquilo que as pessoas têm falado contra, ó Deus. Pronuncia a tua palavra, ó Deus, ao nosso respeito, e derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Aviva o nosso coração, dai-nos desejo, dai-nos fome pela tua presença, desejo pela tua palavra, desejo pelos sacramentos, pela tua presença, Senhor Deus. Levanta-nos nesta noite, levanta, Deus, ressuscita a nossa fé, ressuscita aqueles que estão mortos, levanta aqueles que estão desanimados, prostrados, caídos, Deus. Levanta nesta noite homens e mulheres a exemplo da Virgem Maria, homens e mulheres desejosos, ansiosos pela tua palavra, pela tua presença, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que se colocam na tua presença, que se colocam em prontidão, que se colocam, ó Deus, à mercê da tua vontade, do teu querer, ó Deus. Homens e mulheres que não se deixam ser influenciados pelo mundo, pelo pecado e por aquilo que o mundo tem ensinado, mas homens e mulheres que desejam a tua presença e se deixam ser transformados pela tua palavra, pela tua verdade. Homens e mulheres que testemunham não apenas com palavras, mas com a vida, a tua palavra, que testemunham com a sua vida, com a própria vida, a tua presença, Senhor Deus. Nós te pedimos, conduza a nossa história, conduza a nossa vida, conduza o nosso coração, Senhor Deus. Nós te pedimos que nesta noite possamos sair daqui de mãos dadas com o teu Espírito, Deus. Que o teu Espírito Santo direciona a nossa vida, os nossos passos, o nosso querer, que direciona a nossa convivência dentro de casa e em todas as outras realidades, Deus. Nós te pedimos, conduz a nossa vida, Espírito Santo, muda a nossa história e toma a direção de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos, ou de tudo aquilo que nós pretendemos ser, ó Deus. Eu quero te convidar, fala para o Espírito Santo, eu te consagro, Espírito Santo, a minha vida, a minha história, o meu coração. Eu determino nesta noite o senhorio de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu passado, sobre o meu presente e sobre o meu futuro. Eu declaro que Jesus Cristo é meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu te consagro, Espírito Santo, tudo aquilo que tenho e tudo aquilo que sou, seja de material ou espiritual, porque eu quero ser todo teu, e eu quero e desejo que o Senhor também seja meu. Por isso eu te consagro todas as coisas, Espírito Santo de Deus, e agradeço a Ele. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da te agradeço, te bendigo pela tua presença, pela sua palavra. Agradece a Ele por aquilo que Ele fez com você, na sua vida, na sua casa, na sua família. E fala para Ele: Senhor Deus, eu tomo posse de toda graça, de toda bênção, de toda libertação, de toda cura, de todo milagre e prodígio sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, adorado, glorificado
e bendito. Amém.